Amém. Queremos, nesse momento, cumprimentar a todos que nos acompanham com a paz do Senhor. Desejar a você, neste culto que estaremos, a partir de agora, transmitindo as bênçãos de Deus. Na verdade, nós estaremos, a partir de agora, cultuando ao Senhor, nas nossas casas, ainda, sem poder ir ao templo por conta da situação que enfrentamos em nosso país, mas cultuando ao Senhor, das nossas próprias casas, juntamente com as nossas famílias e a igreja do Senhor reunida onde quer que nós estejamos. Nós vamos orar neste momento apresentando a nossa nação, o nosso estado, todos aqueles, a humanidade de uma maneira geral, o Senhor Jesus, para que Ele possa tomar nas suas mãos e fazer um milagre neste momento. Cumprimentamos a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós uma alegria estar diante da presença do Senhor através deste aparelho de comunicação e dizer para da alegria que nós temos em orar por você, orar pela sua família, orarmos por todo o planeta Terra. É bem verdade que estamos passando momentos difíceis, mas a verdade maior é Jesus Cristo que há de nos acolher. Sabemos que as intempéries, elas vêm, mas elas passam. E o Senhor está conosco. Como disse Deus a Josafá, maior é o que está conosco, né? Quando avisaram para Josafá que uma grande multidão vinha da além do mar para abater Israel. O Senhor falou para Josafá: a peleja não é vossa, a peleja é minha. Então acreditamos que nesse momento essa peleja é do Senhor. Se você crê nisso, você fecha os olhos agora, de onde você estiver, no seu lar, na sua casa, e nós vamos orar ao Senhor agradecendo já pela grande vitória que Ele há de nos dar e o seu nome há de ser glorificado. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico, eu te exalto e te bendigo pela grandeza do teu amor. As tuas misericórdias, Senhor, é a razão de nós não sermos consumidos. Entendemos pela tua palavra que tu és galardoador dos que te buscam, Senhor. E nós estamos te buscando, meu Deus. Creio que todas as famílias da terra cristã estão nesse momento orando, em busca, Senhor, meu Pai, meu Deus, de uma solução para este problema. E a solução maior, Senhor dos exércitos, és tu, Jesus Cristo, que opera maravilhas. És tu, meu Deus, meu Pai, que visita nesse momento os hospitais, que visita, Senhor, os presídios, que visita os lares. Visita, Senhor, este homem angustiado, esta mulher triste. Visita esta família que está precisando, meu Deus, meu Pai, da tua graça, da tua unção para viver. Renova as forças da tua igreja, acrescente a fé do teu povo. Deus nos ajuda, que a unção da palavra esteja sobre a nossa vida, para nós meditarmos na tua palavra de dia e de noite, que aí está, Senhor dos exércitos, a vitória da tua igreja. Glorificamos o teu nome, porque através da tua palavra, da tua oração, da oração que fizemos a ti, meu Deus, meu Pai, sabemos que a vitória cedo chegará para o teu povo. Abençoe de maneira especial a todo o globo terrestre, a toda a tua igreja na face da terra, a igreja, meu Deus, no ocidente, a igreja no oriente, aonde se encontrar a tua igreja, Senhor, nos 5 continentes, que tu possa abençoar. Deus, olha para a igreja no Brasil, estende as mãos para abençoar as convenções gerais, as igrejas, Senhor, a todo o teu povo que clama. Peço no nome de Jesus a bênção sobre o pastor Duelton, meu Senhor, presidente da convenção geral, sobre a irmã Lídia, seus filhos, suas filhas, meu Deus, meu Pai, sobre todos os ministérios. Deus, olha para a convenção, confradece, pastor Osíris Teixeira Pessoa, abençoa teu servo, dá graça, força, ânimo, renova as suas forças, acrescente-lhe a fé. Olha para a irmã Sarinha, seus filhos, suas noras, seus netos, abençoe de maneira especial toda a diretoria da igreja, conselho de ministros da AD Montese,
Demontese e toda a família, meu Senhor, da Demontese, no Ceará, em Fortaleza, no Brasil e no mundo. Recebe a nossa oração, envia o socorro, pois nós choramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, saudamos meus irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa 205. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento a esse culto de louvor e gratidão ao nome do Senhor nosso Deus. Gostaria que juntamente comigo você abrisse a sua Bíblia, a carta de Paulo a Filipenses, no capítulo de número 4. A palavra de Deus nos diz assim a partir do verso de número 11: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto a ter em abundância como a padecer em necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. A palavra de Deus fala de que Paulo se encontrava preso. E ele escreve essa carta falando de muita coisa maravilhosa, ensinando aquela igreja a não estar abatido, a olhar para o alto, a entender que os momentos da vida são oportunidades que o Senhor Deus nos dá para estar mais na sua presença. Mas Paulo também, naquela carta, ele faz uma gratidão a Deus por aquela igreja, porque aquela igreja o abençoou, o ajudou com ofertas no momento da sua necessidade. A palavra de Deus nos ensina de que Paulo diz: eu sei o que é estar abatido e sei o que é estar de pé. Eu sei ter em fartura, como eu sei ter em ausência, nas dificuldades. Independente do momento, ele agradece a Deus por aquilo que aquela igreja estava fazendo. Que nós possamos entender assim: o Senhor Deus não precisa dos nossos recursos, mas a obra de Deus precisa de cada um, de que fielmente a Deus contribui para a manutenção da obra do Senhor nosso Deus. Nesse momento, muitos dos nossos obreiros que dependem da obra de Deus, que estão no interior do estado, aqui na capital, trabalhando em prol do crescimento do Evangelho, mesmo nesse momento em que temos esse afastamento social, a obra de Deus não para. Que da mesma forma possamos contribuir para a obra do Senhor nosso Deus. Nesse momento, certamente, os irmãos vão poder ver os números das contas da igreja, certamente os nossos obreiros, dirigentes de congregações, interior, capital, já entraram em contato com os seus membros, aqueles que fielmente cooperam com a obra do Senhor nosso Deus, para que possamos ofertar e dizimar para a obra santa do Senhor nosso Deus. Façamos uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvamos, Pai querido, e te agradecemos pela oportunidade gloriosa que temos de participarmos da Tua obra com as nossas rendas. Pai querido, a Tua palavra nos ensina de que se procedermos com fidelidade, Tu também és fiel para cada um de nós. Que a nossa casa, ó Pai querido, seja abundante, ó Pai amado, não somente no receber, mas também no dar para a Tua obra. Pai querido, abençoa-nos. Nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. A você que está na sala da sua casa, Deus possa lhe abençoar poderosamente. Nós queremos louvar ao Senhor com hino, mas antes de louvarmos, eu quero aqui ler alguns versículos. Lá em 1 aos Tessalonicenses, Paulo nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Jesus está às portas. A igreja do Senhor nesta terra, ela é efêmera, ela é passageira. Estamos aqui como igreja do Senhor para cumprirmos a nossa missão. Mas muito em breve as trombetas soarão. Aleluia.
E sairá um edito para que anjos nos 4 cantos da terra recolham os fiéis. Aleluia. Será que você pode dizer: ora vem, Senhor Jesus? Como é que está a sua vida? Você está pronto se Jesus vier agora? Será que você vai ouvir o som da trombeta? Te prepara, a igreja, para te encontrares com o Senhor. Muito em breve vai sair uma notícia: teu povo que desapareceu era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Onde está o dirigente desta igreja? E os obreiros aqui, aonde estão? Com as mensagens que pregavam e a muitos alegravam, eles também foram embora para Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do ciclo de oração, que a Deus sempre clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora para Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desvejados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: e quem vai dizer isso é quem ficar.
vai dizer assim, ó: aquele povo foi embora pra Sião. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, dizer da nossa alegria de estarmos nesse momento louvando, cultuando e adorando a Deus. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele já tem nos proporcionado nesta noite, pela forma como Ele tem conduzido a sua obra e tem nos falado através dos louvores que foram ministrados nesta noite. Eu convido alguns irmãos para abrirem suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Como é um livro pequeno, eu peço aos irmãos que mantenham ele aberto, porque durante a mensagem nós iremos transitar em alguns capítulos, alguns versículos desses 3 capítulos do livro do profeta Abacuque. Dado o momento em que nós estamos vivendo, Deus colocou no meu coração esta palavra para estar com os irmãos meditando nesse momento. Eu quero ler em 2 capítulos. Primeiro eu vou ler os 3 primeiros versículos do capítulo 1 e depois irei ler o versículo 2 do capítulo 3, que diz assim, me acompanhe nessa leitura. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade, me fazem ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Verso 2 do capítulo 3 diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na ira lembra-te da misericórdia. Amados irmãos, para os dias que nós estamos atravessando, os questionamentos e as respostas que Abacuque encontra no Senhor diz muito do que nós estamos passando por esses dias. Mas antes, me permita aqui uma breve introdução sobre o livro do profeta Abacuque. Nós não temos muita informação sobre a vida do profeta Abacuque, mas na tua casa, tu pode ver no verso 19 do capítulo de número 3, quando ele conclui, ele nos dá a entender que possivelmente ele tenha sido um levita. Também a Bíblia não fala em que período esse livro foi escrito. Mas se você olhar na sua Bíblia, no verso 6, quando ele fala do momento de ascensão dos caldeus, e se você verificar também no capítulo 2, do verso de número 2, do verso de número 6 até o verso de número 20, quando ele traz uma palavra contra a Babilônia, nós podemos entender que ele está profetizando nesse período da ascensão do Império Babilônico. Vamos ver nesse livro alguns questionamentos que ele vai trazer à baila. Por exemplo, quando ele fala da política, tanto nacional como internacional, como estavam vivendo os conflitos das nações vizinhas a Israel. Outra coisa que ele vai falar da opressão econômica, que estava terrível, estava assolando a humanidade naqueles dias. Ele vai falar de violência, de uma violência desproporcional. Também ele vai falar da crise social que o povo estava vivendo. E também ele vai chamar a nossa atenção para a decadência moral e espiritual que o povo de Deus estava vivendo naquele dia, em especial o povo de Judá, que já havia observado o que tinha acontecido com a tribo do norte, mas mesmo assim persistia em estar na condição de desobediência diante do nosso Deus.
É interessante porque, analisando o livro de Abacuque, nós iremos ver que ele não só está dando resposta ao povo, mas também ele está fazendo questionamentos a Deus, porque ele quer que Deus traga para ele uma resposta por que aquela situação havia se abatido sobre a vida do povo de Deus, sobre a vida do povo eleito. Eu posso até afirmar para os irmãos que nós estamos vivendo dias parecidos, dias similares aos dias do profeta Abacuque. Por isso, eu quero convidar você, juntamente comigo, na sua casa, estar observando o livro do profeta Abacuque e conversar com ele. E certamente ele nos dará alguns conselhos que serão úteis para os dias que nós estamos vivendo. E o primeiro conselho que Abacuque nos dá nesta noite é que em tempos de crise gera um questionamento. Talvez você esteja observando a situação atual que se instalou sobre o nosso país e sobre o mundo. Talvez você esteja como Abacuque aqui no verso 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor irá perdurar essa situação, esse conflito, essa indecisão? Esse questionamento de Abacuque, amados irmãos, nós podemos perceber que ele já tinha orado, já tinha jejuado e já tinha clamado a Deus, e ele não estava vendo ali uma resposta imediata, porque a crise moral e a crise social e espiritual havia se instalado sobre a vida do povo de Deus. E ele vai perguntar: até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando, Senhor, eu vou buscar em Ti uma resposta? Amados irmãos, o inconformismo de Abacuque é notório. Nós percebemos que ele está inconformado com aquela situação. E se não bastasse, amados irmãos, você vai ver somente no capítulo de número 1, por 5 vezes, Abacuque irá questionar o Senhor e irá perguntar: até quando? Olhe aí com a sua Bíblia aberta e me acompanhe. No verso de número 2 do capítulo 1, no verso de número 3, no verso de número 13, no verso de número 14 e no verso de número 17, Abacuque está perguntando, está questionando a Deus o porquê dessa situação. Parece os dias que nós estamos atravessando hoje, amados irmãos. Nós estamos presenciando, estamos vivenciando no cenário atual uma crise na política. A violência tamanha nos nossos dias, o desemprego, guerra ideológica, a corrupção. Nós percebemos uma crise na saúde, uma crise na educação, uma crise na segurança. As relações interpessoais, elas são marcadas, amados irmãos, através da injustiça ou pela injustiça. E nós vivemos, amados irmãos, justamente aquilo que profetizou Isaías no capítulo 5, no verso 20, uma total inversão de valores. Então Abacuque está questionando. Sabe por que, irmãos, ele está aqui questionando? Porque ele não se conforma. Ele está questionando a Deus porque ele quer uma transformação, ele quer uma mudança. Assim também, amados irmãos, nos dias de hoje nos convida a estar diante de Deus, clamando a Deus por uma mudança, clamando a Deus por uma solução, clamando a Deus por uma intervenção divina, porque Abacuque quer ver Deus agir, e assim também essa deve ser a nossa oração, para que nós possamos ver Deus agir na nossa casa, Deus agir no nosso bairro, Deus agir na nossa cidade. Outra lição que Abacuque e orientação ele nos dá nesta noite é quando ele diz o seguinte: o que fazer diante da crise? O que fazer na atual conjuntura em que nós estamos atravessando? Ir para as mídias sociais? Ou nos alimentar diariamente, ou quase que 24 horas, com todas essa avalanche de informações que as mídias sociais nos trazem? Ou fazer publicações questionando, murmurando, reclamando, ou discordando, ou concordando? Não, amados irmãos, a lição que Abacuque nos dá está no verso 1 do capítulo 2. Olha aí com a tua Bíblia aberta. Quando a Bíblia diz que em tempo de crise, em situações difíceis, em todo o tempo nós devemos orar. Em todo o tempo nós devemos estar nos pés do Senhor, é assim que a Bíblia nos orienta. Mas infelizmente nos dias de crise, nós temos uma tendência natural de tomar um posicionamento contrário, de entrar numa rota contrária. Mas Abacuque diz: você já ora no tempo da abundância, mas também deve orar no tempo da crise. Ele vai nos ensinar isso.
No verso de número 2, olha aí com a sua Bíblia aberta quando ele diz, capítulo 2, verso 1: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e a resposta eu terei do Senhor. Amados irmãos, o conselho que Abacuque está nos dando nesse momento em que você está isolado na sua casa, não pode ir para o culto, não pode estar transitando, mas transforme a sua casa numa fortaleza. Dias em que Davi estava fugindo de Saul, o texto diz que ele transforma a caverna numa fortaleza. Esse é o momento, amados irmãos, que Abacuque nos convida a transformar a nossa casa em uma fortaleza, onde nós estaremos unidos em família, resgatar o culto doméstico, resgatar o tempo de Deus nas nossas casas. Então, amados irmãos, ele diz: eu vou me colocar na presença de Deus, eu vou transformar o ambiente onde eu estou numa torre forte, numa fortaleza, e vou clamar para ouvir a voz de Deus bradando, a voz de Deus me dando um encaminhamento, a voz de Deus me colocando nos trilhos, aleluia, para que a sua vontade se cumpra na minha vida e eu seja canal de bênção para essas pessoas que estão em crise. Deus quer te usar, minha irmã. Deus quer te usar, meu irmão. Você é a resposta de Deus para esse mundo em crise. Amados irmãos, nós vamos perceber aqui pela palavra, somente depois que ele ora, somente depois que ele se coloca nesse lugar forte, nessa fortaleza que ele transformou, o texto diz, amados irmãos, que ele vai ter paz. Porque você vai ver, olha aí, por favor, com a sua Bíblia aberta, no verso 2 do capítulo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que o que passa, leia até quem passa correndo. Aleluia. Porque Abacuque esperou no Senhor, porque Abacuque orou, o texto diz assim: olha, Abacuque, eu vou te dar vitória. E não só isso, todas as pessoas que não acreditaram, todas as pessoas que trouxeram mensagens negativas, que não vai dar certo, que não vai funcionar, e isso e aquilo, eles verão, porque escreve para que eles possam contemplar o que acontece na vida daquele que ora, na vida daquele que espera em Deus. O versículo, amados irmãos, ainda vai nos falar aqui em Abacuque, que nós não podemos agir sem orar. Nós não podemos agir sem orar. Quantas vezes tomamos, amados irmãos, situações, assumimos compromisso, e muitas vezes fracassamos, e aumenta ainda mais a nossa tribulação, porque dissemos sim sem orar, assumimos compromissos sem orar, e o momento, amados irmãos, hoje o momento é propício para que nós oremos e buscamos em Deus uma resposta. Quando nós oramos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, quando nós oramos é porque nós confiamos em Deus, mas quando nós não estamos orando, é porque nós não estamos mais crendo na intervenção divina. Então, se você ainda crê na intervenção divina, o momento agora é de orar, não é de reclamar, não é de murmurar, mas o momento agora é crer que dos altos céus o Senhor irá se levantar para trazer livramento para a sua igreja, para o seu povo, e irá te usar como resposta de Deus. Ainda no capítulo de número 2, o profeta vai nos dar uma segunda lição, quando ele diz que depois que nós oramos, depois que nós clamamos, depois que nós nos colocamos na presença de Deus, nós ficamos na expectativa de uma resposta. Muitas vezes o imediatismo nos leva a uma certa ansiedade, porque queremos uma resposta com agilidade. Mas olha aí, por favor, com a tua Bíblia aberta no verso 3 do capítulo 2. Deus diz assim para Abacuque: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Amados irmãos, quando eu li isso, meu coração ardeu. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está dizendo para Abacuque assim: olha, Abacuque, eu ainda sou Senhor do tempo. Eu ainda sou Senhor do tempo, e as coisas acontecem dentro do tempo que eu determino. O mundo não é um barco à deriva, eu ainda estou no controle do mundo, Abacuque.
Aleluia! Olha, por favor, na sequência ele diz: mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aleluia! Talvez, amados irmãos, a coisa ainda não esteja acontecendo dentro da urgência que você quer, dentro daquela expectativa em que você está esperando que aconteça, mas a palavra, o conselho de Abacuque é esse: se você está orando, meu irmão, então espere. Se você está orando, meu irmão, então confie, porque ainda há um Deus no céu que responde às orações do seu povo. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo para Abacuque: eu sei que você está na expectativa, mas a tua resposta está chegando, o livramento virá. E por último, irmãos, o profeta nos dá uma outra lição quando ele diz: eu orei, eu entendi que há um tempo determinado, eu entendi que Deus é o Senhor do tempo e que Ele controla todas as coisas, mas eu não me conformei, por isso eu orei. Eu não me acomodei, por isso eu orei, por isso eu clamei. Eu fiquei na expectativa, eu fiz questionamento. Mas Abacuque está dizendo diante de tudo isso para todos nós, amados irmãos, que em tempos de crise é tempo de aprendermos a depender de Deus. Nós não dependemos, irmãos, de uma mudança na legislação. Nós não dependemos de uma mudança na economia, ou na saúde, ou na segurança, não. Nós precisamos, porque enquanto cidadãos, nós devemos cumprir, amados irmãos, os nossos deveres. Mas o texto diz aqui, amados irmãos, que a nossa dependência é do Senhor. A maior necessidade do cristão é entender que ele depende única e exclusivamente do Senhor. Por isso, irmãos, quando Abacuque entende isso, ele não se desespera, ele não entra em pânico, ele não se deixa dominar pelos rumores, pelos questionamentos, pelos ruídos que está à sua volta. Muito ruído, muita coisa, muita confusão. Quando você vai, irmãos, para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso 32, o texto diz que Paulo está na cidade de Éfeso, e lá se instala uma confusão, promovida por um cidadão chamado Demétrios. E a Bíblia diz que a confusão foi tão grande, que uns diziam uma coisa, outros diziam outra, e ele diz que tinha pessoas ali que não sabiam nem o que estava acontecendo. Por que eu estou aqui? Aleluia! E os dias de hoje não são diferentes, mas Abacuque está dizendo: meu irmão, aquieta o teu coração, espera no Senhor, aprende a depender do Senhor, porque Ele é provedor. Quando Neemias reúne o povo e Esdra para ler o livro da lei, para aqueles homens e mulheres que estavam ali para aprender, o texto vai nos dizer no verso 9, no capítulo 9, no verso 15, Deus diz assim: quando você precisou de pão, eu te dei pão do céu. Quando você precisou de água, eu fiz jorrar água da rocha. E quando você precisou de moradia, de sustento, eu providenciei, porque eu sou o Senhor provedor. E é isso que, amados irmãos, o profeta está nos falando aqui no capítulo de número 3. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos aprender a depender do Senhor. E ele diz: Senhor, eu ouvi as tuas declarações. E quando eu ouvi as tuas declarações, eu fiquei alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos dias, e no meio dos anos a notifica. Aleluia! E a mensagem que Abacuque dá aqui, irmãos, a lição que Abacuque nos dá aqui nesta noite, é que vivemos tempos de questionamento. E quando esses questionamentos não são respondidos dentro do imediatismo que nós queremos, corremos um risco de torná-los em incredulidade. Por isso, aviva, Senhor. Abacuque, ele ora para que Deus avive no meio dos dias,
Porque quando as nossas expectativas não são atendidas, isso torna em nós uma ansiedade, uma angústia. As pedras no caminho viram montanhas. Mas Abacuque, quando entende e que ele aprende a depender do Senhor, ele nos dá um último conselho. Eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, aí na sua casa, quando ele diz no verso 17 e 18 do capítulo de número 3: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Só faz, irmãos, uma declaração dessa. Aquele que aprende a depender do Senhor, ele diz: pode faltar tudo. Eu lembro, amados irmãos, quando Deus se apresenta para Moisés e diz: Moisés, o meu anjo vai à tua frente, você será vitorioso e você vai entrar na terra prometida. Moisés se vira para o Senhor, isso em Êxodo 33:15. E Moisés diz assim: Senhor, se a tua presença não estiver ou não for comigo, se a tua presença não me acompanhar, não nos faça sair daqui. Glória a Deus. O salmista também nos ensina que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus não está em crise, ela está em Cristo, e essa verdade precisa ser absoluta na minha e na tua vida. Nós precisamos entender que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, e é isso que o profeta vai nos ensinar, e eu encerro. Quando ele passa por essas experiências, ele vê a crise tomando de conta da sua nação. Ele vê as nações vizinhas também passando por conflitos similares. Ele vê o povo de Deus se afastando dos caminhos do Senhor, tomando uma rota totalmente contrária. E ele nos ensina que o enfrentamento da crise será superado com a presença do Senhor na nossa vida. E que Deus possa, amados irmãos, te dar esse entendimento. E que Deus possa trazer luz para a tua mente, trazer fogo para o teu coração. E que você entenda que em tempo de crise, embora haja questionamento, embora haja muito tumulto, muitas informações desencontradas, mas na hora em que você abrir o seu coração, abrir a sua mente para Deus e compreender que Ele é o Senhor da sua vida, você vai entender que 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Também você entenderá que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós que dependemos do Senhor, nós confiamos nele. Uns encurvam e caem, mas nós que confiamos no Senhor, nos levantamos e estamos de pé. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida, e que tu possa transformar a tua casa em uma torre forte, em uma torre de vigília, e que tu seja a resposta de Deus para o teu bairro, para os teus familiares, e para onde você estiver inserido, e aonde o Senhor queira te enviar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Acabamos de ouvir uma palavra gloriosa. Certamente, assim como eu, você ouviu a palavra do Senhor nosso Deus e mais uma vez fortaleceu o seu coração, entendendo que o Senhor Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo, independente das situações e do momento em que estamos vivenciando. E queremos louvar a Deus. Eu todas as vezes que falei ao longo desses dias, repito, dizendo que o Senhor Deus sempre nos dará oportunidades de enxergá-lo nos momentos em que nós estamos atravessando, sejam eles momentos bons, sejam eles momentos difíceis da nossa vida. O Senhor Deus está lá juntamente conosco. Que essa palavra, essa noite, possa trazer conforto aos nossos corações, segurança de que temos um Deus, de que sempre está trabalhando em prol do seu povo.
Ore juntamente comigo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos te louvar, te agradecer, ó Pai querido, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela vida de cada um de nós, ó Pai amado. Te pedimos pela tua igreja, te pedimos por essa nação, ó Pai querido, pelas lideranças, ó Pai amado, constituídas. Senhor querido, te pedimos, ó Pai amado, a tua paz, que o teu reino esteja estabelecido em nossas vidas. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a união e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.